Tá, se Deus une pessoas ou se Deus une propósitos? Ó, primeira coisa, eu acho muito complicado nós pegarmos base do Antigo Testamento para que a gente pegue como um parâmetro ou uma regra para a nossa vida, entendeu? Então, assim, Antigo Testamento, é preciso entender uma coisa. Muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento teve um propósito específico e histórico na vida de algumas pessoas ou relacionado à nação de Israel. Então eu acho que isso aí deve ficar bem claro na nossa mente, precisa ficar bem compreendido. Então quando a gente pega o Antigo Testamento para tentar se basear ou ter uma referência, né, como uma regra, como uma referência para nós, é muito perigoso. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento deve ser descartado, não é isso. Mas nesse caso, é um caso específico para Isaac e para Rebeca. Isso não quer dizer que é uma regra ou uma referência de comportamento para todo mundo. Entendeu? É só para confirmar se o áudio tá chegando legal aí, que dá uma... Então você aqui... Ele está dando umas cortadas aqui, mas... Deu para entender o que eu falei? É ruim a internet aqui. Tá, Espera só um pouquinho. Fala... Deu para entender, né? Eu vou reportar a pergunta para ele e ele vai explicar melhor. Então, a dúvida é se não pode ter aquilo como uma base bíblica para isso. Repete de novo, André, aquilo que você falou, a questão do propósito ali, isso. Israel e tudo mais. Tá, conseguiu ouvir então até onde eu falei que o Antigo Testamento a gente precisa ter muito cuidado, né? Para ter como as passagens lá e as narrativas históricas como sendo um parâmetro, uma regra para qualquer pessoa. Até aí tranquilo? Deu para ouvir, né? Até essa parte? Tá. Então assim, é muito complicado. Então o Antigo Testamento é preciso sempre ser estudado à luz do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento... Tá tranquilo, Nildo, aí? Tá ruim a conexão, né? Não tá não, André. Tá cortando demais. É. Não sei se tá no Wi-Fi aí, como que tá? Dados móveis. Tava bom, né? Tava bom. Tava bom a conexão, tava tranquilo. Tá no dela. Tava bom e ficou ruim. É. Tá nos dados móveis ou o Wi-Fi aí da igreja? Assim. Só que você deixar assim, usado do Palmeiras. Vamos lá, André. Vamos de novo. Bora. Tá tranquilo? Tá ok agora? O áudio melhorou? Melhorou o áudio? Tá melhor. Vamos ver se continua assim. Vamos lá. Então deixa eu repetir desde o começo, né? Que é pra desenvolver aí a resposta. O caso de Isaac e de Jacó. De Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca, hein? O caso dos dois lá, né? Que foi de fato, a gente vê claramente que foi uma condução de Deus. Então Deus conduziu aquela situação e Deus que estava de fato ali unindo aquelas duas pessoas. Porque havia um propósito de Deus histórico sobre a vida daquelas duas pessoas e isso também estava ligado com um propósito maior de Deus, que era a nação de Israel, a história de Israel. Então a gente percebe que é algo muito específico. Isso não pode ser pego como uma regra ou como uma referência para a gente tomar para a nossa vida, entendeu? Então esse é o ponto, é o primeiro ponto. Até aí tranquilo, Nildo? Será que conseguiram ouvir? Eu não entendo que Deus é o Santo Antônio casamenteiro, entendeu? Né? Que na ideia católica é aquele santo lá que, né? Deus não é um cupido. Não entendo que é Deus que faz essa escolha para cada um de nós. Tem escolhas que Deus nos deu como privilégio de escolher. Quem é que vai viver com a pessoa? Sou eu, não é Deus. Tá certo? Então eu não entendo que Deus que une as pessoas.
Em casos muito específicos, como de Isaac, de Rebeca e de algum outro, mas como exceção e não como regra. Então a regra é que uma pessoa escolhe outra pessoa para ter um relacionamento. Você entendeu? O que eu acredito que, como nós cristãos somos dependentes de Deus, eu acredito que é uma área importantíssima da nossa vida, ou seja, escolher uma pessoa para construir uma história, um matrimônio. Talvez seja a segunda decisão mais importante da vida. A primeira é decidir-se por Cristo. A segunda é escolher uma pessoa para viver o resto da vida, né? Então são as duas escolhas principais, essenciais na vida de um ser humano. Decidir-se por Cristo, escolher Jesus como seu Senhor e Salvador e escolher uma pessoa para o resto da vida. Isso é responsabilidade nossa. O que nós cristãos devemos fazer? Orar a Deus para que nos dê maturidade para identificar na outra pessoa, como eu disse, qualidades e virtudes que eu me identifico. Meu irmão, quando eu caso com uma pessoa, quando eu quero construir uma vida com a pessoa, essa pessoa precisa ter um mínimo de concordância com as minhas ideias. Senão vai ser conflito o resto da vida. Quando as pessoas dizem assim, os opostos se atraem. Só funciona com imã, velho. Isso só dá certo com imã. Que os polos opostos se atraem. Mas com pessoas não. Quanto mais diferenças tem, mais dificuldade vai ter em relacionamentos. Então, cabe a pessoa escolher, né? Como que ela vai fazer essa escolha? Pedindo a Deus, Senhor, me dá clareza, me dá os critérios. Tenta ouvir pais, ouvir conselheiros, ouvir pastores. No final é você que tem que escolher. Nem Deus, nem os seus pais, nem os seus líderes, nem os seus pastores. Não são essas pessoas que vão escolher por você. Você pode dar ouvido para essas pessoas no sentido de ouvir, porque de repente a pessoa está tão envolvida com o sentimento, a paixão, aquela euforia toda, aquela questão toda que às vezes endoida e não vê que a pessoa é um mau caráter. Menina, se o moleque é vagabundo, é preguiçoso, não te paga um cinema, não te paga um sorvete, esse menino vai viver às tuas custas. Menino, cuidado. Se a menina é possessiva, ciumenta, agressiva, como o Nildo disse, no casamento essas coisas só vão piorarem. Então percebe que é muito mais uma questão humana. E aí a gente pede para que Deus nos dê sabedoria, né, para que a gente identifique essas coisas e faça a escolha. Então não acredito que Deus tem como regra ficar jogando flecha lá de cima e atingindo o coração dos dois e levando um para ter relacionamento com o outro. Não acredito nisso, né? Isso pode ser uma exceção, mas uma exceção da exceção. Agora acabei, mano. Beleza? Então vamos lá, aquela pergunta que eu tinha feito antes da gente derrubar a transmissão. Como posso saber que algo é da vontade de Deus? Sim. Então, primeira coisa, onde nós buscamos a informação de que Deus tem uma vontade para a nossa vida? Na Bíblia. A fonte é essa, é Bíblia. Então nós como cristãos devemos, mas assim, acima de tudo, conhecer a Bíblia Sagrada, que é nosso único manual de fé, regra de fé e prática para a vida. Então não são muitas vezes os conselhos das pessoas que é a fonte, muitas vezes a experiência das outras pessoas que deu certo na vida dela, ou ela foi por aquele caminho, ou ela vive de tal maneira, que é para nós referência. Deus tem para os seus filhos e as suas filhas uma vontade. Por onde a gente conhece essa vontade? Pela Bíblia Sagrada. São as Escrituras. Mas eu falo, nossa André, mas aí vai ficar difícil, porque tem questões que a Bíblia não fala. Que curso que eu devo escolher? Qual universidade que eu devo me matricular? Né? Quem é a pessoa que eu devo casar? Para qual cidade eu devo morar? Se eu compro uma casa financiada ou se é na planta? Se eu moro de aluguel? Então tem um monte de detalhe na vida que a Bíblia não traz. Aí eu falei, e agora? Como que eu sei a vontade de Deus para coisas específicas na minha vida? Bom, primeiro tem um parâmetro geral, que são os princípios e os valores bíblicos. Se você vai tomar uma decisão,
na sua vida, e aí sabe, será que isso é vontade de Deus ou não? Ora, se isso contraria o ensino bíblico, nunca será a vontade de Deus, jamais. Ainda que o teu sentimento, o teu coração, ainda que supostas profecias venham confirmar, ainda que alguém fale, não, Deus me mostrou assim assado, está confirmado isso aqui, irmãos, não vá por esse caminho, tá certo? É muito sério as decisões que a gente toma na nossa vida para a gente dar na mão das outras pessoas ou entregar os nossos sentimentos que são enganosos, né? O parâmetro. Então, primeira coisa, aprenda a Bíblia, o caráter de Deus, a vontade de Deus está expresso no Novo Testamento. Acima de tudo, e eu acho que essa é a dica aqui que eu acho que vale a pena dar atenção muito, hein? Jesus faria isso? Jesus escolheria isso? Jesus tomaria essa decisão? Estude a vida de Jesus, leia os 4 evangelhos, conheça Jesus no seu caráter, na sua personalidade, no seu temperamento, as suas escolhas que ele teve. Jesus teria essa mesma escolha? Então, como que eu sei a vontade de Deus na minha vida? Olhe para Jesus, imite-o em todos os sentidos, mas é preciso conhecê-lo. É preciso estudar pela Bíblia Sagrada o que Jesus deixou como ensinamento através dos apóstolos e as narrativas que tem dos comportamentos dele em várias situações da vida que dá para a gente pegar para a nossa também. Então, conhecer Bíblia, né? Imitar Jesus. Eu sei que é genérico, né? Mas a gente não tem resposta para todos os detalhes da vida. E aí cada um que vai, em dados momentos da vida, tentar buscar esse direcionamento pessoal com Deus através da Bíblia Sagrada. E da oração, claro, né? Amém. Agora essa pergunta aqui é bem interessante, meu velho. Como superar o trauma? Rapaz, que trauma, né? Tem que saber qual é o trauma. Que tipo de trauma. Então você tem muitos traumas. Você tem traumas, por exemplo, de molestação sexual. Na infância você foi molestado. Você tem trauma, muitas vezes, que você sofreu por conta de uma falta de referência paterna ou materna, né? Paterna é mais comum. Qual é o trauma? Depende. Então, tem traumas que é preciso superar com o auxílio de um profissional, um psicólogo, né? Um caso extremo, um psiquiatra. Qual é o trauma? Depende. Então, como superar? O Evangelho é poderoso para reverter toda e qualquer situação adversa na minha vida. Quais são os traumas? Aí a gente precisaria saber um pouco mais específico, até para eu dar uma orientação mais assertiva, né? Para não ficar tão na nuvem, né? Tão nuviada, tão genérica assim, né? Não responder diretamente, objetivamente. Mas como superar um trauma? Depende do trauma. Tem os profissionais que nos ajudam, porque o trauma é uma ruptura, né? No psique. O trauma é uma fenda que se abre no psique, no psicológico. Geralmente na formação da pessoa, né? Até 7, 10 anos de idade, você tem essa faixa etária onde as pessoas muitas vezes sofrem os traumas e isso é levado para a vida toda, né? Porque é uma construção da persona, do psique, né? Então qual é o trauma? Depende. Como superar um trauma? Depende do trauma. Agora busque os profissionais, busque a orientação, entenda qual é a necessidade. Então, Nildo, se tivesse a especificação do trauma, qual é o trauma? Um trauma que eu sofri por agressão na infância dos meus pais que me batiam, meus pais que me desprezavam. Qual é o trauma? A questão da sexual, qual é o trauma? Eu precisava saber especificamente para dar uma orientação mais assertiva, entendeu? Senão fica um negócio bem genérico que eu nem consigo estar orientando, né? Não é só oração. Essa é a questão. A questão é essa, não é só oração. Então, traumas, a oração sempre vai ser necessária, fundamental e indispensável. Oração para o cristão, a gente sabe que é algo essencial para enfrentar qualquer situação adversa da vida. Mas a oração não é que ela não é eficaz ou que ela não é eficiente. É que existem outras ferramentas que Deus nos deixou como recurso para que a gente enfrentasse todas as dificuldades da vida. Como, por exemplo, a questão de um psicólogo, um conselheiro cristão, às vezes o pastor, às vezes um líder, né? Então aí vai depender muito
a especificidade do trauma, o que é que está ali prejudicando essa pessoa. Não especifica aqui, ô André, mas tem uma outra pergunta em relação a isso que leva, né, a palavra trauma. A pessoa está perguntando como que ela dá uma pessoa, aí ela coloca aqui que teve um trauma com a igreja. No caso, eu acho que é uma decepção com a igreja, né? Como trazer de volta uma pessoa que teve uma decepção com a igreja? Tá. Como trazer de volta. Então, a questão aí é de ganhar uma pessoa para Jesus, né, mano? A questão é de tentar corrigir as machucaduras e as feridas que a religião ela consegue fazer na vida de uma pessoa, né? Então tá. Primeira coisa, eu acho que é o principal, ofereça a sua amizade. Mostre que um discípulo de Cristo, ele não é como as pessoas que muitas vezes feriu aquela pessoa, né? Então, de repente, ela vai remeter, aí ela sempre coloca a igreja. Às vezes não é a igreja, às vezes foi uma pessoa, foi o seu líder, foi o seu pastor. Às vezes não é nem a igreja em si, às vezes a igreja, inclusive, são pessoas muito gente boa. Mas às vezes a pessoa foi ferida para uma pessoa que ela projetou uma expectativa, né? Que ela se iludiu a respeito dessa pessoa, ou que essa pessoa tinha para ela uma importância muito grande e a decepcionou, a frustrou. E ela, muitas vezes, projeta isso para a igreja. E, às vezes, dificilmente, né? Toda a igreja, né? 100 membros lá foi lá e castigaram as pessoas. Às vezes, sim, acontece. O linchamento social, né? Esse linchamento público, às vezes acontece isso, a gente sabe. Mas como a gente ganha essa pessoa? Como que a gente ajuda essa pessoa num trauma de uma frustração religiosa? Mostre que você é um discípulo de Cristo e que você é diferente. Ofereça a sua amizade. Não tente evangelizar a pessoa, nem convencê-la a voltar para a igreja, não. Só seja Jesus, seja a igreja para essa pessoa. Você é a igreja que pode estar conquistando essa pessoa de novo no entendimento que viver uma vida comunitária é abençoadora, né? Uma comunidade de fé bíblica, lógico. Porque tem igreja de fato que não vale a pena você voltar mesmo, né? Tem igreja... tem instituição religiosa, que a gente chama de igreja, que Deus está falando assim, sai dela, povo meu. Então tem outros que não vale a pena mesmo, mas mostrar para a pessoa, porque há essa frustração crescente no nosso meio, que é essa frustração com instituição religiosa. Isso é fato, né, Nildo? A gente sabe muito bem disso na nossa carreira cristã, né? Mas assim, é bíblico, é saudável, e é abençoador e é necessário vivermos em comunidade, em família da fé. Isso é uma bênção de Deus, né? Quando você tem ali um grupo de pessoas que você pode compartilhar a vida, o evangelho, a mesma fé, se edificarem mutuamente, enfim, amizades saudáveis. É uma bênção de Deus. Mas como conquistar a pessoa? Ofereça a sua amizade. Mostre que você é diferente. Que você está interessado muito mais nela como pessoa do que em que ela volte para a sua religião, para a sua denominação, enfim, né? Ofereça amizade. Seja Jesus na vida dessa pessoa, seja humana, sensível, exerça misericórdia, compaixão, compreensão, alteridade, empatia e sei lá o que mais. Ô Nildo, o povo tá aí ou foi embora? Tem uma pergunta. Aê, meu Deus. Fala pro povo dar um sinal de vida aí, Eu tenho a impressão que me abandonaram e foram embora, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pergunta aqui de cunho teológico, André. Diga aí, mano. O que ocorreu durante os 400 anos de silêncio da Bíblia? O intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Historicamente falando, né? A pergunta é isso? Historicamente falando, né? O que aconteceu nesse período interbíblico de 400 anos? Bom, a história seguiu. Isso. Quando acaba a revelação que a gente chama escriturística, né? Ou seja, o último profeta lá deixou um livro. Quando acaba aí esse período, o que acontece? Ali havia o Império Babilônico, não, Medo-Persa. Os medos e os persas eram o império
que dominavam o mundo. Depois veio Alexandre o Grande, a Grécia, né? Então a gente está falando desse período. Então, os gregos que dominaram o mundo, na cultura e tudo mais. Jerusalém, o povo de Deus, sempre foi dominado por esses impérios. Então o que aconteceu? Alexandre o Grande influenciou muito, conquistou Jerusalém também, politicamente falando, né? Militarmente falando, tal, mas segue a cultura dos judeus, eles vivem lá. Aí aparece um cidadão chamado Etíoco Epifânio, né? Roma já está surgindo na história, o Império Romano. E o que acontece? Esse Antíoco Epifânio invade Jerusalém, profana o templo lá de Jerusalém. É até uma profecia de Daniel que se cumpre aí, né? Então ele vai bagunçar com a nação de Israel, com a religião judaica. E o que acontece? Se levanta um líder lá na nação de Israel chamado Judas Macabeu. Judas Macabeu, um líder. Ele se revolta. Então a revolução dos Macabeus. E tem livros, né? Que a Igreja Católica assumiu na sua Bíblia. Então a Igreja Católica tem lá 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus, que conta esse período histórico. Não são livros canônicos, inspirados, enfim, mas contam o período. Então o que acontece? Jerusalém segue, né, a história, e há essas revoluções e as conquistas, como sempre houve. Então Jerusalém sendo, os judeus sendo oprimidos, né? E Deus, não é que Deus se calou e Deus ficou lá, tipo assim, ó, falou, rapaziada, segura um pouco aí, daqui 400 anos eu volto. Não foi isso que aconteceu. Deus sempre cuidou de Israel, conduziu a história, só não teve revelação escrita, né? Mas o que acontece? Então esse fato de vir esses impérios combater contra Jerusalém, Jerusalém ter aí essas tentativas de ir contra, né, as revoluções, até que surge lá o Jesus no ano 0, né, vamos colocar assim. Mas esse ano 400 até o ano 0, houve essas questões históricas, principalmente o que mais destaca é a Revolução dos Macabeus, que é esse líder aí dos judeus, né, na época, contra esse tal de Antíoco Epifânio. Basicamente é isso, o principal da história, né, Nildo? É lógico que eu não estou falando que os 400 anos só foi isso, estou destacando o período principal, o acontecimento principal, o que a história deixa para nós aí de algo evidente, né? Entendeu? Vale ressaltar, como você disse, né? Deus não ficou em silêncio, só não houve registro escrito, né, durante esse período. Isso. Mas Deus continuou cuidando do povo, aqui, principalmente no judeus. Isso. Vamos lá. André, como é que eu posso reconhecer a voz de Deus? Rapaz, conhecer a voz de Deus? Tem músico aí, não tem? Tem músico aí entre os jovens, não? Tem músico aí, não, Nildo? Tem? Repete, né? Tem músico? Músico tem aí, no meio dos jovens? Os que cantam, lidam com música. No meio dos jovens? Quem canta? Gente que canta, que lida com a música? Deve ter, né? Sempre tem, né? Geralmente o grupo de jovens é um grupo que canta, né? Tá bom, então eles vão entender o que eu vou falar. Existe a identidade da voz, né? Que é chamado de timbre. Então o timbre é o RG da voz. Então tem pessoas que têm um timbre mais acentuado. Tem cantores que, se você ouvir ele, você não precisa vê-lo. Se você ouvir, fala, nossa, é cantor fulano de tal. Se tiver alguém falando pelo timbre da sua voz, fala, nossa, é fulano de tal. Porque o timbre da voz é a identidade da pessoa. O timbre é a identidade da voz da pessoa. Então, com Deus, Deus também tem um timbre, né? Deus tem uma voz que é inequívoca. Tem uma voz que é inigualável. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, Jesus vai falar assim: as minhas ovelhas me ouvem e sabem quem eu sou. Elas não ouvem a voz do estranho, porque sabe que é o estranho. Como a ovelha ouve a voz do pastor. É bem interessante, Nildo, essa figura que Jesus usa, porque a ideia que nós temos na nossa cultura é que o pastor, ele tipo vai tocando o rebanho de ovelha, né?
Não tem a figura, o rebanho de ovelha na frente e ele tocando, né? Vamos ovelha. Cajadada na cabeça e vamos ovelha, vai tocando. Essa ideia é que o pastor ele vai conduzindo, né? Vai empurrando as ovelhas, vai pastoreando nesse sentido. Mas não é a ideia que Jesus tinha em mente e nem é o que acontecia naquele contexto histórico e cultural. Se você pegar uma imagem assim, ó, pastor em Israel, coloca isso. Não é o pastor de igreja lá, vai ser a imagem do pastor mesmo de ovelha e animais. Você vai ver que ele vai na frente. Ele vai na frente. E ele vai cantando, assobiando, né, falando alguma coisa. As ovelhas vão seguindo o pastor. Porque conhecem a voz dele. As ovelhas são tão familiares, ou melhor, o pastor é tão familiar para a ovelha, eles são tão íntimos, que a ovelha segue a voz dele porque conhece a voz do pastor. Se chegar outro pastor de ovelha, outra pessoa, essas ovelhas não vão seguir porque não reconhecem a voz. Então, como que a gente reconhece a voz de Cristo? Se nós temos um relacionamento pessoal com Ele. É simples assim. É simples, meu irmão. Não existe uma vida espiritual sem uma vida de oração intensa. Uma sede por Deus. Então, isso é muito bom porque isso é possível pessoalmente. Não é privilégio para pastor, não é privilégio para quem está 200 anos na igreja, para quem manja muito de Bíblia, para quem tem um chamado específico, não. Todos, sem exceção. Discípulo e discípula de Cristo. Pode ser novo convertido, pode ser um adolescente, pode ser gente simples na questão intelectual. Todos têm a possibilidade oferecida por Deus para ter um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Ele. Como isso se desenvolve? Pela oração. Não tem outra via, não tem outro meio, não tem um atalho. Ninguém desenvolve relacionamento íntimo com uma pessoa se encontrando com ela uma vez na semana, 15 minutos. Não é? Não tem como. Então, para que isso aconteça, relacionamento diário com Deus, na oração. É simples assim. Eu não conheço outra resposta, não tenho outra. É essa que eu tenho. Perfeito, amigo. Uma dúvida sobre isso? Vocês estão tão calados, vocês não... É para vocês isso aqui, meu. Se tiver outras dúvidas aí, né? Vamos se manifestando, gente. Pode colocar aí que... Aí não deixa dúvida, né? Vamos lá, André. Ô, André, como é que eu saio da minha zona de conforto espiritual? Indo para a zona de confronto, Não entendi. Indo para a zona de confronto. Para sair da zona de conforto, vai para a zona de confronto. Não é? Então, se você está muito confortável, é porque você está lá no sofá, é porque você está apenas em alguns cultos. Vai para a zona de confronto. Entende para onde Deus está te conduzindo para influenciar pessoas. Eu não estou falando para se colocar em situações adversas por você mesmo, mas viva a vida no Evangelho em todos os seus relacionamentos. É na escola, é no trabalho, são com as amizades. Viva o Evangelho, seja o Evangelho. Entenda as ferramentas que Deus te deu, as habilidades, os dons, os recursos, as oportunidades, as inclinações, as aptidões que você tem e ofereça isso no reino de Deus, com conteúdo do reino de Deus. Aí você sai da zona de conforto. Procure saber as possibilidades que tem de servir a Deus, a obra de missões, né? O que você pode fazer no reino de Deus dentro de uma igreja local e fora da igreja local. Conheça pessoas que estão no mundo afora. Conheça o que a igreja faz na sociedade. Entenda o seu papel como discípulo e discípula de Cristo no contexto social. O que Deus está te chamando para que você faça? Quais são as habilidades? Faz. Se enturme com pessoas que estão fazendo. Conheça a Jocum, Jovens com a Missão, agência missionária. Conheça lá os universitários de Cristo, a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Vá se informar o que Deus está fazendo no mundo, na sociedade, né? Saia desse redil, dessa bolha,
de casa, igreja, escola, casa, igreja, ou então casa, igreja, trabalho, igreja, casa, esse negócio, sabe? Aquele vício do animal, do zoológico, que fica somente nos movimentos repetitivos. Então vivam a vida de novidade, né? Apresente a Deus de oração, fala assim: Senhor, eu estou aqui, me conduz para onde o Senhor quer me levar. Estou aqui, Jesus, eu quero te servir, eu quero me relacionar com pessoas, eu quero influenciar pessoas. Como sair da zona de conforto? Vai para a zona de confronto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu dar um exemplo, Nildo, um exemplo prático, pessoal, pode ser? Sim. Exemplo prático, tá bom. Claro. Então eu estou aqui só para os jovens entender aqui, o grupo aí de irmãos entender onde eu estou. Bom, saí do contexto aí de São Paulo, da região de vocês, Zona Leste, São Mateus, aquela coisa toda. Vim aqui, eu moro num balneário, um vilarejo. Aqui é o último distrito do município de Serra, que é uma cidade do Espírito Santo. Estou num balneário aqui, um vilarejo, né? Então um contexto totalmente diferente. Mas aqui já identifiquei que tem questões de drogas, já identifiquei que tem aqui questões sociais, demandas. Por mais que a gente esteja nessa limitação, eu falei, opa, já tem um ano que eu estou aqui. Nessa pandemia, né? Tal, gente limitado. Mas hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz aqui porque eu estou articulando. Fazer o quê? Mapear toda essa região, é um conjunto de bairros, para ver qual é a demanda aqui, como que a gente vai fazer para alcançar essas pessoas. Então tem um projeto aqui que eu estou montando com psicólogo, advogado, gente da saúde, terapeuta familiar, professores de música, para a gente oferecer isso aqui para alcançar e tirar esses meninos aí das drogas, restaurar vidas de casais que estão em conflitos, em crise. Eu tô tentando fazer, Jesus, eu tô aqui, não tenho recurso, não tenho gente, não conheço muito lugar, tô chegando novo no estado, na cidade, é outra cultura, são outras expressões, é um estilo de vida diferente. Então, assim, tô saindo da minha zona de conforto a partir do momento que eu estou me inclinando para ver onde eu estou inserido e o que eu posso fazer nesse contexto. Então, tô começando a fazer alguma coisa. Comece a fazer alguma coisa, né? Se movimente, saia do sofá, comece a orar. Comece no mínimo a orar. Vai orando. Fala assim, tô aqui, me usa. Você pode ter certeza que Deus vai te conduzir para alguma coisa relevante. Ok. Vamos lá. Tem uma pergunta. A pessoa quer saber o seguinte: ela está ciente que devemos ter Jesus como centro em tudo, mas como nós fazemos isso sem dificuldade? Eu falo ou você fala que não existe sem dificuldade? Então, aí o negócio é tão óbvio, né, Nildo? Que não precisa de mim para responder, isso é óbvio, não existe, é impossível. Vocês estão me ouvindo claramente aí? Deixa eu chegar mais perto aqui do monitor para ver se a voz sai. Estão me ouvindo aí, ó? Vou até engrossar a voz, igual o pregador pentecostal faz quando pega o microfone. Engrossar a voz. Estão ouvindo aí, não? A voz grave? Tá bom, hein, Nildo? Tá? Chegando o áudio aí? A 5 cristalino, mano? Tá certo? Algumas pessoas pensam ou perguntam para mim o seguinte, e elas pensam, né? Evangelho exige muita coisa, né? Minha resposta é não, claro que não. Você está totalmente enganado. Evangelho não exige muita coisa. Evangelho exige tudo. A vida cristã é a entrega por inteiro. Você quer facilidade? Faz qualquer outra coisa na sua vida, menos servir a Deus. Você quer uma vida tranquila, vento em polpa, deitado numa rede, tomando água de coco gelada, camarão, quer de boa viver? Não é evangelho. Evangelho é confronto, conflitos, angústias, batalhas, dificuldades. Aí você fala assim, eita, estamos saindo, vamos embora e a gente não volta mais, porque está desanimando a gente. Mas calma, tudo isso vale a pena. Tudo isso é por uma causa e por um amor
que nós entendemos que nós devemos ter pelo nosso Senhor, por esse Deus tão maravilhoso. Só tem sentido na vida quando a gente vive uma vida servindo a Deus. O privilégio, a alegria, o prazer também, né? Que a gente tem uma ideia muito errada de que a vida é constituída de alguns prazeres e a vida boa quando tem esses prazeres, mas a vida no Evangelho, por mais que tenha sofrimento, ela é prazerosa, ela é muito boa, porque nós temos experiências com Deus, nós temos experiência com o Criador, nós temos relacionamento pessoal, um cuidado enorme, extremo, paternal do Criador do Universo. Quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente tem dificuldade, a gente tem batalha nessa vida por se entregar ao Evangelho, quanto mais a gente se dedica a Deus, mais lutas nós vamos ter, mais incompreensão nós vamos ter, inclusive dos nossos irmãos de igreja, dos nossos parentes, muitas vezes dos nossos pais e até dos nossos irmãos. Mas quanto mais a gente tem dificuldade, mais cresce a graça de Deus, o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Quanto mais a gente sofre pelo Evangelho, mais isso é revertido no cuidado de Deus na nossa vida. Então eu não me arrependo de sofrer o que eu sofri esses 20 anos. Repetiria tudo de novo. Não me arrependo de ter dedicado a minha juventude para Deus. Faria tudo de novo. E pode ter certeza que eu passei uns perrengues, hein? Umas lutas, continuo passando e eu acho que vai ser o resto da vida. Mas não sou frustrado, triste, amargurado, né? Não tem essas questões na minha vida. Eu sou realizado em Deus. Aí você pensa assim, nossa, André tá com a conta bancária cheia, André assim não tem dificuldade nenhuma, os meninos é tudo obediente, a mulher chega junto toda hora, todo mundo elogia ele. Não, amados, pelo contrário. As dificuldades nós enfrentamos até maiores do que aqueles que são relaxados. Mas vale a pena, né? Então, como servir a Deus, ter Jesus como centro da nossa vida e não sofrer? Impossível, não dá, tem jeito não. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, mano. Quem não desanima vai enfrentar tudo quanto é coisa na vida e vai ser vencedor. Tenho certeza. Né, Nildo? Acho que eu vou fazer até um chá pra mim aqui, viu? O negócio ficou tão pesado que eu vou fazer um chá. Vou fazer um chá aqui pra mim. Pode falar, Barão. Vou fazer um chá de... Ó, mate leão, chá de leão. Matar o leão aqui, ó. Matar o leão. Vamos lá. Tu tá ouvindo aí, não? Como que tá? Nildo, travou?